Esta é a quinta semana consecutiva com queda no contágio nas mortes pela doença do coronavírus de 2019 no mundo, mas números expressivos mostram a dimensão da tragédia que alguns irresponsavelmente chamaram de gripezinha. Os Estados Unidos chegaram a 700 mil mortes e o Brasil se aproxima de 600 mil. São os dois países com os maiores números absolutos de vidas perdidas para a Covid-19. A pandemia causou a maior redução na expectativa de vida nos países ocidentais desde a Segunda Guerra Mundial. A queda chega a 2 anos nos Estados Unidos e é maior entre as minorias étnicas e menor para a maioria branca. As boas notícias são o sucesso da vacinação. Setembro foi o mês com o menor número de mortes por Covid-19 em 2021 no Brasil. E o anúncio do laboratório americano Merck de um remédio contra a Covid-19. O Molnupiravir deve ser tomado 2 vezes por dia durante 5 dias. 775 pessoas participaram do teste clínico, inclusive brasileiros. Elas tomaram o medicamento 5 dias depois do diagnóstico positivo. Todas tinham casos leves a moderados, 14% receberam placebo, uma substância inerte, desenvolveram casos graves, e apenas 7% de quem tomou o Molnupiravir. Ninguém que tomou o remédio morreu. 8 doentes que tomaram placebo faleceram. O ensaio ainda precisa ser revisado por cientistas independentes e publicado em revistas científicas. A Merck pediu autorização à Agência Federal de Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos para uso emergencial e está testando agora o Molnupiravir como um medicamento preventivo. O custo do tratamento seria de $700, cerca de R$ 3.760, muitíssimo menos do que uma hospitalização. Até agora, os únicos remédios efetivos contra a Covid-19 são os anticorpos monoclonais, considerado melhor, e o Remdesivir, ambos com custo de mais de R$ 15 mil pelo tratamento. As vacinas são a principal arma contra o vírus, mas é uma guerra, e numa guerra é preciso usar todas as armas disponíveis contra este inimigo invisível: vacinas, remédios, máscaras, distanciamento social e higienização das mãos. Como pergunta na matéria de capa, a revista indiana India Today, o pior passou. Com a queda significativa nos casos e mortes, há esperança, mas os especialistas recomendam cautela contra a complacência e a celebração prematura. Com as vacinas e a perspectiva de um medicamento eficaz, a humanidade está virando o jogo, mas a pandemia não acabou e em países como o Brasil e os Estados Unidos há uma guerra cultural, uma politização da pandemia movida pelo movimento anti-vacinas e uma extrema-direita contra a obrigatoriedade de se imunizar, a exigência do certificado de vacinação para entrar em locais de uso coletivo e até mesmo uma guerra contra as máscaras. Apesar da oferta de vacinas, os Estados Unidos chegaram a 700 mil mortes por causa de uma pandemia de não vacinados. Mais de 99% das cerca de 1.900 mortes diárias no país são de pessoas que não completaram a vacinação ou não tomaram nenhuma dose. A agência reguladora fez um apelo nesta semana às grávidas para que se vacinem, porque correm 2 vezes mais risco de precisar de terapia intensiva e 70% mais risco de morrer. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, tornou na sexta-feira a vacinação obrigatória para todos os alunos dos ensinos fundamental e médio, assim que as vacinas obtiverem aprovação definitiva pela Agência Federal de Regulamentação de Alimentos e Medicamentos, a FDA. Por enquanto, a vacina da Pfizer tem aprovação para uso emergencial para adolescentes de 12 a 15 anos. Em novembro deve ser autorizado o uso emergencial em crianças de 5 a 11 anos. A Califórnia é o primeiro estado dos Estados Unidos a tornar a vacinação obrigatória para todos os estudantes. Isso certamente vai gerar uma nova batalha judicial no país, com os negacionistas e o movimento anti-vacinas. Também na sexta-feira, a juíza da Suprema Corte, Sônia Sotomayor, rejeitou o pedido de alguns professores da cidade de Nova York contra a vacinação obrigatória de todos os funcionários das escolas. Uma decisão do Supremo Tribunal Americano de 1905 autorizou os estados a tornar a vacinação obrigatória. O maior problema
para conter a pandemia está na África. Só 9 dos 54 países africanos cumpriram a meta da Organização Mundial da Saúde de vacinar pelo menos 10% da população até o fim de setembro. E alguns desses países são pequenos, como as Ilhas Maurício e as Ilhas Seychelles. Só 4% dos africanos estão plenamente vacinados. No Brasil, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a pandemia convocou 2 dos 12 médicos que acusaram o Plano de Saúde Prevent Senior de obrigá-los a usar remédios considerados inúteis pela ciência, como cloroquina e ivermectina, sem autorização dos pacientes e das famílias, e ainda por cima esconderam a causa das mortes por Covid-19. O relatório final da CPI sai em 19 de outubro, deve indiciar os responsáveis pelo fracasso no combate à pandemia no Brasil, o 8º país entre 194 países do mundo com o maior número de mortes por habitante. E esse indiciamento deve começar pelo presidente Jair Bolsonaro, ex-ministro da Saúde, General Pazuello, além dos envolvidos em negócios suspeitos de compra de vacina, em negacionistas que defenderam tratamentos eficazes e divulgaram notícias falsas capazes de levar à morte. Sob o impacto econômico da pandemia, o preço do silício, o segundo elemento mais abundante na Terra, no planeta, porque está na terra, na areia e nas rochas, o preço do silício subiu 300% em 2 meses por causa da queda da produção na China. Silício é um semimetal, um semicondutor, está nos chips de computador. É mais um exemplo do desarranjo das cadeias produtivas causado pela Covid-19. Com a recuperação da economia nos países mais vacinados, o mundo enfrenta também um período de alta nos preços da energia e aumento da inflação, com petróleo perto de $80 o barril e a gasolina a R$ 7,00 por litro no Brasil, onde a inflação ronda os 10% ao ano e as altas de juros que inevitavelmente o Banco Central terá de fazer para conter os preços vão atrasar a retomada da economia. Na Alemanha, a inflação subiu para 4,1%, a maior em 24 anos. Na zona do euro, a maior em 13 anos, deve fechar o ano acima de 3%. Nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor passou de 5% ao ano, mas o Banco Central americano só pretende aumentar os juros no segundo semestre de 2022. A situação americana é muito diferente daqui, onde o desemprego caiu um pouco para 13,7%, mas mais de 14 milhões de brasileiros continuam desempregados. Cerca de 36 milhões de brasileiros ao todo estão desempregados, desistiram de procurar emprego ou estão subempregados, querendo trabalhar mais e ganhar mais. E 19 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, onde estão os números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, a variante Delta está aí, é mais contagiosa que as outras, fique em casa se não tiver nada importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros, se possível, quando tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.